Olá, queridos, que Deus abençoe sua vida, sua casa e toda a sua família. O objetivo desse canal é ajudar as pessoas a vencerem todas as áreas da vida. Para isso, vamos nos conectar com Deus, através de orações, testemunhos, reflexões. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e curta esse conteúdo. Quem foi Josué? Josué foi o homem responsável por liderar o povo de Israel na conquista da Terra Prometida. Ele foi o sucessor de Moisés. Antes de estudarmos sobre quem foi Josué, precisamos saber que existem pelo menos 3 pessoas na Bíblia com certo destaque que levam o nome Josué. Em 1 Samuel 6, encontramos a menção sobre Josué, o Bet-semita. Ele possuía um campo para onde a Arca da Aliança foi levada quando os filisteus a devolveram a Israel. Em Zacarias 6, outro Josué é citado. Ele era um sumo sacerdote, filho de Josadaque, que viveu no período de restauração do exílio. Agora que conhecemos os outros 2 personagens bíblicos que também se chamavam Josué, poderemos nos concentrar na história do principal Josué da Bíblia, o sucessor de Moisés. Apesar da história de Josué ser contada com mais destaque no livro do Antigo Testamento que leva seu nome, Josué aparece na narrativa bíblica já nos livros de Êxodo e de Números. Ele era filho de Num, da tribo de Efraim. Em primeiro lugar, é preciso ressaltar que o nome original de Josué dado por sua família era Oséias, que significa salvação. Oséias é um nome que ocorre muitas vezes na tribo de Efraim. Moisés adicionou o nome divino e o chamou de Eushua, que significa Jeová é salvação. A referência está no livro de Números capítulo 13 versículo 16. Esse nome normalmente é transliterado para o português como Josué. Em Êxodo 33, Josué é descrito como um jovem escolhido por Moisés como seu assistente pessoal. Antes, em Êxodo 17, somos informados de que Moisés delegou a ele o comando das tropas israelitas que lutaram contra os saqueadores amalequitas em Refidim. Quando Josué saiu do Egito, ele já tinha mais de 40 anos de idade. Por isso, alguns estudiosos consideram a possibilidade de ele ter sido treinado militarmente pelo exército de Faraó. Josué serviu como auxiliar direto de Moisés quando ele recebeu a lei no Monte Sinai. Ele também acompanhou Moisés em todas as vezes que ele foi à tenda onde encontrava e ouvia o Senhor. Certamente esse foi um período de muito aprendizado para Josué. Ele entendeu como esperar no Senhor e aprendeu a ser um adorador fiel. Além disso, ele pôde adquirir traços do comportamento de Moisés e adicionar ao seu próprio valor pessoal, como a paciência, mansidão e liderança. Josué também foi designado como representante da tribo de Efraim para ser um dos 12 espias que foram averiguar a terra de Canaã e seus habitantes. Após a missão de reconhecimento, dentre todos os espiões, apenas Josué e Calebe defenderam a ideia de que os israelitas deveriam prosseguir com a invasão de Canaã. Eles entenderam que a terra era muito boa. O comportamento de Calebe e Josué foi muito mais do que um relatório militar. Na verdade, foi uma nítida demonstração de confiança na promessa de Deus acerca daquela terra. Os outros 10 espias incrédulos morreram de praga perante o Senhor. Josué foi oficialmente escolhido como sucessor de Moisés nas planícies próximas do Jordão. Quando Moisés entendeu que morreria antes de entrar em Canaã, ele separou Josué para ser o novo líder do povo de Israel, segundo a ordem do Senhor. A liderança de Josué foi coordenada com o sacerdócio de Eleazar. Moisés, solenemente, investiu honra e autoridade em Josué perante toda a congregação de Israel. Ele também impôs as mãos sobre ele e compartilhou o espírito de sabedoria. Publicamente, Moisés advertiu Josué a ser corajoso e forte, para que ele pudesse cumprir a missão de levar Israel à terra que Deus havia prometido. No mesmo capítulo do livro de Deuteronômio, lemos que quando Moisés e Josué se dirigiram à tenda da congregação, Deus comissionou Josué de forma direta. Mais tarde, já depois da morte de Moisés, Deus novamente repetiu a ordem dada particularmente a Josué. Com isso ele renovou suas promessas e o encorajou na véspera da invasão de Canaã. Após a morte de Moisés, Josué foi o responsável por liderar o povo de Israel na conquista da terra prometida por Deus.
De todos os israelitas que partiram do Egito com Moisés, somente Josué, Calebe e aqueles que tinham menos de 20 anos de idade, receberam a permissão de Deus para entrar em Canaã. Logo no início de sua liderança, Josué precisou enfrentar dois grandes problemas. Primeiro, ele precisou fazer com que o povo conseguisse passar pelo Rio Jordão. Depois, ele também precisou vencer o exército dos cananeus que surgiu logo à sua frente. Josué enviou 2 espias para fazerem um relatório de reconhecimento da fortaleza de Jericó. Esses espias receberam a cooperação de Raabe, uma habitante de Jericó. Josué também pediu para que eles mantivessem a missão em segredo. O motivo disso era para que não se repetisse o que ocorreu anteriormente na missão com 12 espias enviados por Moisés. Naquela ocasião, os 10 espias incrédulos conseguiram desencorajar o povo. O agir de Deus a favor do povo de Israel fez com que os moradores daquelas terras ficassem apavorados. No capítulo 3 do livro de Josué, temos a descrição de como Deus, sobrenaturalmente, interrompeu as águas do Jordão quando os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança pisaram nas águas. Assim o povo de Israel passou a seco marchando em direção a Jericó. Josué demonstrou toda sua confiança em Deus, obedecendo a cada uma das táticas que Deus lhe dava para ser vitorioso na terra de Canaã. Muitas dessas táticas, aos olhos humanos, eram completamente inusitadas. Foi assim na tomada de Jericó, onde os sacerdotes e o povo foram ordenados a marcharem em volta da cidade. No 7º dia, quando os sacerdotes tocaram as buzinas e o povo gritou com um grande brado, as muralhas de Jericó caíram. Por todo o livro de Josué encontramos exemplos das incríveis ações militares lideradas por ele. Um exemplo foi a marcha noturna de Gilgal para aliviar o cerco de Gibeão. Durante a batalha descrita no capítulo 10, vemos como a providência divina acompanhou aquele povo. Josué conseguiu subjugar toda a terra de Canaã, e fez a distribuição das terras entre as tribos de Israel. Depois, gradualmente os israelitas foram se instalando nas terras e construindo seus edifícios. Isso ocorreu no período que compreende desde a época dos juízes até o reinado de Davi. Quando chegou o tempo de Josué dissolver seu comando, ele reuniu todas as tribos de Israel. Em seu discurso de despedida, ele pediu que os filhos de Israel renovassem o compromisso de sua aliança com Deus. Ele também advertiu o povo a guardar os mandamentos do Senhor e a serem sempre fiéis. Josué morreu com 110 anos de idade, e foi sepultado em suas terras, perto de Timnat-Será, que está no Monte Efraim, ao norte do Monte Gaás. Josué pôde ver o poder de Deus desde o Egito, passando pelo período no deserto, até chegar, finalmente, na terra prometida em Canaã. A confiança em Deus faz toda a diferença para a nossa vida. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.